numa cidadezinha do sertão, de fé na boca e ego na mão. A santa padroeira, cansada da devoção de aparência, decide largar o altar e denunciar a incoerência. Vendo mais virtude no pecado assumido que na falsa oração, ela chama o ladrão da vila, o mais sincero do chão, para juntos abrirem os olhos do povo ingrato, mostrando que a honestidade vale mais que reza sem fato. O que inspirou você a escrever Santa Saracura? Eu sempre gostei muito de trabalhar a regionalidade, né? Assim, eu gostava muito da ideia de pegar a cultura regional e tornar ela mais acessível para o resto do mundo. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda fazem uma visão muito equivocada do Nordeste. Eu tenho primos, por exemplo, que nasceram e moram no Rio. Quando a gente foi visitar, eles perguntavam sobre seca, perguntavam sobre fome, sobre sede, mas nunca perguntavam sobre a nossa cultura, sobre forró, sobre São João, sobre... Então, uma das coisas mais fortes do interior é a festa da padroeira, né? Então, assim, eu moro vizinho a uma igreja, então tem essa festa que toma a rua inteira, toma vários dias, e a gente tem aqui a Constituição da Conceição, né, que é a padroeira de Campina Grande também, que tem uma festa da padroeira que toma vários. Então, eu comecei a gostar da ideia de falar um pouco sobre essa regionalidade, mas eu queria levar uma reflexão, mas também de maneira divertida, cômica. Foi uma junção de fatores ali, para poder começar a escrever, né? Eu acredito que foi muito inspirado em tudo que eu já li e vi de Ariano, porque fala muito do anti-herói, que é uma coisa que é muito forte nele, né? Do João Grilo, aquela coisa de Pedro Malazarte lá atrás, né? Aquela coisa. Então vinha muito dessa comédia assim mais nonsense, né? Uma comédia assim muito espontânea. E aí foi muito tranquilo. Eu comecei a escrever e aí eu não parei mais. Eu lembro que assim, eu comecei a escrever era tipo às 7 da noite. Quando foi 5 da manhã, eu estava terminando de escrever a primeira edição, né, na minha cabeça do que era o livro, que seria uma peça de teatro, na verdade. Quando terminei de escrever tudo, fui dormir, né, lógico. No outro dia eu fui ler o que eu tinha escrito, porque eu estava naquele torpor, assim, você começa a escrever, você vai ficando, as ideias vão surgindo, você vai pensando, você vai imaginando os atores contracenando. Eu gostava muito de fazer isso. E, na verdade, esse livro ele foi todo escrito pensando em personagens reais, sabe? Tipo assim, eu tinha a Ângela para fazer a padroeira, eu tinha o Zé Wendel para fazer o personagem principal, o anti-herói, né? O Pelé. Então, assim, eu tinha os atrizes e atores já que eu pensava que eles iriam, que era da minha companhia, e outros convidados. Então foi fácil, porque eu já tinha um arquétipo físico, né? Eu tinha um estereótipo físico, eu peguei os arquétipos do personagem e fui jogando. É muito louco o processo, mas é muito gostoso, sabe? Tem seu porque eles ficam falando na minha cabeça, é mais ou menos isso, assim, eu imagino uma cena. Tipo, a cena é isso que vai acontecer, então eu fico imaginando o que ele falaria. E essas vozes vão aparecendo como vozes mesmo, porque eu escuto como se fossem os atores falando, né? Nossa. Com a voz deles, com a impressão, com as marcas deles. Aí eu vou escrevendo. Não é psicográfico não, mas é uma coisa bem bacana, assim, desse processo criativo. Eu gosto muito. Incrível mesmo. E nesse processo criativo, quando você estava escrevendo, qual o personagem que você mais se divertiu? Nossa, eu me diverti muito com o próprio Kelé, porque ele é um personagem... A ideia do texto é muito boa nesse sentido, né? A santa sai da cidade e ela aparece para aquela pessoa que seria, no estigma social, a pessoa mais errada da cidade, que é um cara que é assumidamente um pequeno ladrão de galinhas que rouba aqui e rouba acolá. E ele acaba sendo a pessoa mais honesta da cidade. Então, isso aí me divertia muito, a ideia de mostrar esse anti-herói, assim, essa coisa, né, que ele tinha tudo para ser um vilão ou uma pessoa antagonista e de repente ele é o herói da história. Mas um personagem que me divertia muito era o Paramount Pictures. Tem muito costume disso, né, interior, a gente botar um nome assim bem diferente, bem difícil dos filhos, a gente tem uns nomes assim. Então eu pensei nisso. Forte, né? Um delegado, que é um cara muito durão, muito turrão, mas que ele é um cara que gosta de cinema, de filme, ele é meio romântico. E aí ele tem um filho, e esse filho ele bota o nome do filho de Paramount Pictures. A comédia do livro tem algo de autobiográfico? Eu acho que assim, quando eu começo a escrever alguma coisa, vem muita memória, coisas que eu já vivi, né? A gente tem família em algumas cidades mais interioranas que Campina Grande, cidades menores, e eu lembro de parte da minha infância ter passado nessas cidades, visitando essas igrejas, né, e vendo essas festas de padroeira. Eu acredito que tudo isso inspira bastante a vivência, aquilo que a gente viveu, ela vai construindo uma memória e as ideias vão chegando. Mas assim, diretamente falando, assim, nenhum personagem desse tem uma identificação total comigo, biográfico mesmo, só a questão emocional mesmo, de ter vivido muito
essa coisa das padroeiras, das cidades e das festas religiosas. Qual foi a maior dificuldade ao escrever essa obra? Bom, eu tenho uma dificuldade em geral que é de sintetizar mais o pensamento, sabe? Então, eu tinha muito medo de ficar muito longo. Mesmo assim, eu queria contar várias coisas sobre a história toda, né, para desenvolver a história. Então, sempre tenho muita dificuldade de cortar coisas que estão sobrando, né, tipo assim, isso aqui eu acho que já se resolveu com isso. Não preciso mais falar sobre isso em outra cena. Não preciso trazer mais comentários sobre uma coisa que já foi comentada ali. Mas assim, eu tenho uma facilidade quando escrevo, que eu já tenho ideia do começo, meio e fim, sabe? Eu já tenho ideia de como a história vai se desenvolver e como ela vai terminar. Eu sempre penso na história, na sinopse, no enredo, sempre penso como ela começa e como ela termina. Eu vou preenchendo esses espaços, né, com as outras cenas que vão construindo a narrativa total. Então a maior dificuldade para mim era quando terminava de ler e achava que estava muito grande, ou falas muito longas, sabe? Eu precisava sintetizar, resumir, diminuir para deixar elas um pouco enxuto, mais enxuta. Direto. E olha assim, que é um trabalho de 2000, né? Hoje em dia acho que eu faria ainda mais enxuto, porque a sociedade de hoje em dia, principalmente os jovens, eles perderam muito a paciência de ficar, né? Então a peça de teatro antes, quando a gente ia assistir, ela tinha uma duração aí de 1h30 tranquilamente. Você sentava lá para assistir igual filme, você assistia 1h30 de espetáculo. Hoje em dia, quando chega em 50 minutos, o povo está se mexendo na cadeira, está mexendo no celular, já está saindo. Então a gente tem que ver os períodos, né, as adequações. Se Santa Saracura virasse peça ou filme, quem você gostaria no elenco? Assim, a gente sempre tem um elenco dos sonhos, né? Então assim, a gente viaja e sonhar não paga, ainda não. Então, assim, lógico, eu adoraria ter grandes atores nacionais, assim. Quando era moleque, eu tinha o costume de escrever as peças e botar quem eram os atores que eu queria. Então, assim, era Antônio Fagundes, Tony Ramos, Glória Pires e tal, todo mundo ali. Eu gosto muito desses antigos, mas eu gosto muito da nova geração que chega agora com muita força também. Mas eu gosto muito do regional e também do local, sabe? Então, para esse espetáculo hoje em dia, eu teria atores bem campinenses ou nordestinos, mesmo aqueles que já estão no sul fazendo sua carreira, mas que têm sua origem muito aqui, né? Inclusive um dos atores que eu escrevi, ele já está na Globo, que é o Iveson. Eu fiz o delegado, né? E não fiz para ele, fiz para o Júnior Dantas, que é outro ator que já está também nacionalmente e internacionalmente. Ele faz o Pequeno Príncipe Preto no Rio de Janeiro, e ele faz um projeto muito legal, um antirracismo, com personagens pretos. Então, assim, é o Pequeno Príncipe Preto, é o Professor Preto, é todo mundo mostrando aquelas pessoas em diversos lugares. Ele foi até para a África com isso, eu achei bem legal. E eu escrevi para Júnior, né? Então, assim, hoje em dia Júnior, eu já não consigo ver Júnior, mas eu vejo muito o Iveson, que foi o que fez a ensaio com a gente e fez uma leitura dramática. Ele fez esse personagem do delegado, então eu gostaria muito que o Iveson fez agora a novela das 6 da Globo. Ele fazia o S'il vous plaît, que era o dono, o barman de um bar assim, bem cabaré, e eu gosto muito dos tipos que ele cria. Eu gostaria muito de Leandro, que fez fazendo o Paramount, acho que ele ficaria muito bom fazendo. E gostaria muito de ter Ângela fazendo a Santa. Ângela está aqui na capa que Sócrates fez maravilhosamente, eu amei essa capa, meio cordel, né, a coisa que remete muito. Perfeito. Sócrates é ótimo. E aqui é uma foto da própria Ângela, eu pedi para ela mandar. Nela, no rosto o rosto dela. Hein? O que o público pode esperar de risadas ou reflexões ao ler o livro? As tiradas cômicas, elas são muito boas, porque assim, elas foram muito inspiradas numa coisa mais cotidiana, da comicidade natural das coisas, do conflito, mas um conflito que gera uma graciosidade, né? Entre o que é sacro e o que é mundano, entre o que é santo e o que é digamos, mais carnal, entre o conflito entre o bem e o mal, a dicotomia que a gente enfrenta mesmo, assim, das decisões, das escolhas, né? Mas assim, eu gosto muito da reflexão sobre a importância da fé e da ideia da religião, assim, como um norte, um direcionador, né, da vida. Então, quando eu começo a questionar esses valores, muita gente às vezes entra numa religião ou num processo religioso e vai junto com a maré, sem questionar, né? Então chega um ponto que essa festa da padroeira, que é uma coisa importante para a cidade, os marcos, ela começa a ficar assim, o que é afinal a festa de padroeira? Então a grande reflexão que faz é a própria santa questionando o papel dela dentro da cidade, né? Para que serve uma padroeira? Então ela começa a questionar isso e se sentindo menos importante frente ao que tornou-se a grandiosidade da festa. Olha só, o personagem principal, né, da história e do enredo todo, ele se sente nada diante do que se tornou a festa em homenagem a essa pessoa. Então ela decide ir embora. Então isso é para mim a maior reflexão, né? E outra reflexão é sobre hipocrisia. Assim, eu acho que fala muito sobre hipocrisia.
Porque tem um momento que ela diz: eu volto para ser a padroeira se todos vocês confessarem seus pecados em praça pública. E aí ninguém mais quer, e todo mundo começa a querer falar do outro, né? E a gente começa a fazer isso, né? Esse jogo. E por último, quando ela diz que não vai voltar de jeito nenhum e quer que cada um assuma o papel. E aí cada um foge desse compromisso, né? Jogando para outra responsabilidade. Então eu acho que a gente tem aí algumas coisas bem políticos-sociais. Você se vê mais como ator, diretor ou escritor? Eu queria ser mais ator. Assim, quando eu entrei no teatro, a ideia era ser ator. Eu já entrei fazendo trabalho de dramaturgia, né? Comecei nas Damas e a gente adaptava livros. Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito. E aí eu tinha mais paciência e tinha mais afinidade na leitura dos livros que eram direcionados para o antigo vestibular. E aí eu precisava ler esses livros já para poder fazer as provas. Mas aproveitava para ler também para poder ajudar os amigos que não gostavam de ler. Eu tive uma vez uma inspiração através de uma professora de português, Madalena, lá das Damas, que ela me disse assim: vamos fazer uma peça de teatro baseada na obra, porque já tinha os filmes, né, que estavam fazendo baseado nas obras literárias. Aí eu dei a ideia de fazer uma peça. E aí eu peguei o livro e fui adaptar. Então, para mim, foi o primeiro processo de tentar ver como era que eu transformaria um texto literário num texto dramatúrgico para teatro. Aí, a partir daí, e com esse exercício, eu fui começando a colocar em prática outras ideias. Hoje em dia eu tenho alguns textos, e aí, para mim, escrever tornou-se algo muito intuitivo, assim. Alguém me dava uma ideia, e eu gosto muito de fazer esse exercício, assim. Qual conselho você daria para quem quer escrever comédia hoje? Primeiro, eu acredito que o meu conselho é ler bastante, né? Ler tudo. Livros, revistas, blogs, editoriais, o que for. E segundo, ler o mundo, né? A comédia, ela surge muito ali, você observando, a observação do mundo ao redor. A gente pode observar isso dentro de casa, e a gente tem vários autores e dramaturgos que criaram grandes projetos observando os pais. Paulo Gustavo com a mãe, Minha Mãe é uma Peça, né? E outras pessoas, a Mauro Haas, que escreveu As Tias, observando as tias dele. Então, assim, observa isso, o cotidiano, cria uma identificação, e a ridicularização desse processo leva a uma coisa mais cômica, né? Você supervaloriza muito algumas atitudes, deixando elas ainda mais absurdas. E aí esse fica um teor cômico muito interessante. E voltando a falar no ponto que eu acho delicado, que é importante de você pensar sempre e não ridicularizar a pessoa como ser humano, e sim as situações que ela vive, né? Ter um cuidado com o humano, ter um cuidado com as questões que são muito importantes hoje em dia, que já foram piadas e não são mais engraçadas, como a questão da homossexualidade. Não tem mais graça de brincar com isso. Na verdade, é levar a questões homossexuais que podem ser engraçadas dentro do universo LGBT, mas não ridicularizar o homossexual, a sexualidade, como ele se viu durante muito tempo, que ficava ali os filmes antigos, né, que a gente vê, quando aparecia um personagem homossexual na novela, era sempre alguém cômico, mas não comicidade pejorativa, que eu acho que não acrescenta muito. Dá para você falar do cotidiano, brinca com as situações. Acho que a comédia pode ser mais situacional do que uma comédia mais focada nessa questão do indivíduo dessa forma. Então é isso, é ter um cuidado, né? Fazer muito legal, um trabalho muito bom, mas que tenha essa atenção, esse ponto de atenção que eu acho que é muito importante em relação às piadas que já não são mais piadas, não tem mais graça, não é ofensivo, então não funciona. O que vem depois de Santa Saracura nos seus planos artísticos? Esse ano o pessoal está me provocando muito para a gente fazer um projeto para essa lei de incentivo, né, para transformar Santa Saracura em filme. Mas aí eu precisaria de uma lei com mais recurso, então assim, a gente não tem ainda um recurso tão forte. No teatro, eu não penso muito em colocá-la no teatro, embora que eu fiz para o teatro, né? A ideia maior é fazer realmente um filme. Curta não dá, porque é muita coisa para contar, né? Teria que ser um média a longa, acho que só longa mesmo. E aí os recursos realmente são bem difíceis. A companhia completou 25 anos, né? Ano passado. Então, assim, esse ano a gente está planejando uma coisa bem interessante, que é a volta de um espetáculo que marcou uma geração inteira, que a gente fez de 2001 até 2011. Foram 10 anos apresentando esse espetáculo, que chama-se Homo Erectus. É uma comédia bem cotidiana, de costumes, né, que fala que tem um nicho bem específico da homossexualidade, dividida aí em diversos personagens e tipos, que atende muito a um padrão de comédia que eu gosto. É um tipo de comédia que permite que qualquer pessoa vá assistir. Que não tem essa coisa assim mais pornográfica, ou
Eu não sou nem uma pessoa assim muito, não falava, não ligo com isso não. Mas eu não acho legal quando a comédia se sustenta só em cima disso, sabe? Eu acho que a comédia é bacana, mas ela não precisa ser tão apelativa, ela precisa ser questionadora, reflexiva, ela precisa ser mexer um pouquinho com você, mas não pode se sustentar só em coisas muito banais, assim. Eu acho que tem que ter raízes profundas para a coisa ficar mais profunda e mais interessante. E o Meirelles é muito profundo, porque ele fala sobre o ser humano, né? Sobre um ser humano que é dividido nessa sociedade aí que é tão difícil, cheio de preconceitos. E aí é bom porque são homossexuais falando deles mesmos, então eles têm essa liberdade de questionar. E os tipos de cada um, né? O que é mais, digamos, mais antigo, antiquado, ele acha que essas revoluções que acontecem hoje em dia são todas exagero de uma sociedade, manda o pessoal fique quieto no canto, o outro já quer soltar mais e mostrar. Então essa dúvida, né, isso é bacana demais, assim, porque eu boto isso dentro de um contexto cotidiano, sabe? E fica parecendo uma coisa, você senta para assistir um pessoal numa sala de um apartamento, conversando, ou discutindo, ou vivendo diversas coisas, e você faz parte daquilo, e fica bem legal a forma de apresentar, eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Flávio. Isso aqui foi entrevista com o Flávio Guilherme, ator, diretor, escritor, professor, e sobre o seu livro Santa Saracura. Excelente, nota 10. Eu falo isso porque eu leio as coisas antes de entrevistar alguém, e perfeito. Muito obrigado, Flávio. Valeu, obrigado.